Muito boa tarde. Obrigado por ter voltado. O feedback que a gente está recebendo de vocês é importantíssimo. Cada candidato que a gente traz aqui e cada mensagem que vocês mandam para a gente é um reforço e um incentivo para que continuemos com esse projeto. Né? Lembrando que o Jornal Pará era um portal de notícias e agora estreou a sua fase audiovisual com esse debate com os candidatos num momento propício, numa eleição que já começou, te ajudando a escolher quem seria o teu candidato, por que ele te representa. Vamos lá. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Jaques. Dr. Jaques, muito bem, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. A satisfação é toda minha. Agradecer aqui o Jornal Pará, a satisfação de poder participar do Pode Pará e num momento importante para a gente, importante para toda a população, e ter esse veículo a mais que facilita com que a população e aqueles que têm acesso poderem comparar e ter opções cada vez melhores, né, depois da comparação e escolher nas eleições vindouras aí. E aí, lembrando, para comparar, você tem que voltar lá e ver os vídeos que já entraram dos outros candidatos. Segue a gente na rede social, marca no YouTube, marca o sininho para receber notificação sempre que tiver um conteúdo novo, um vídeo novo, né? Dr. Jaques com certeza vai dar a rede social dele mais tarde, mas qualquer dúvida vai lá com a gente, que vai estar lá publicado na descrição do vídeo. E é esse exatamente que a gente está provocando aqui. No momento em que a gente tem a população que não acredita, né, que não se sente representada pelo quadro político, e aí na discussão do senso comum, cada candidato apresenta proposta, fala que vai melhorar tudo, é meio que um discurso formal que às vezes não estabelece ao eleitor a possibilidade de saber quem de fato é o candidato. E aí eu pergunto, Dr. Jaques, quem é o Dr. Jaques? Bom, eu sou médico, com atuação em cardiologia, formado pela UFPA, muito feliz de ter a minha formação em uma faculdade pública, porque isso te abre uma responsabilidade social muito grande. E eu sou oriundo de Curuçá, minha família é oriunda, na verdade, da vila do Murajá, no Curuçá, em Curuçá, e eu vim de lá em formação. Eu já nasci em Belém, fui feito lá, mas, como se diz, o meu umbigo foi enterrado aqui, né? Mas eu me sinto curuçaense, totalmente curuçaense, né? E eu estou há 22 anos trabalhando em Capanema, onde a gente iniciou um hospital de muita qualidade, né? E eu levei para lá a cardiologia de ponta, né? Cada vez mais hoje crescendo, fazendo com que aquela região, chamada microrregião dos Caetés, que é uma região que é polo geográfico, de prestação de serviço. E a gente tem a felicidade de dizer que iniciou ali um hospital e iniciou de cardiologia, né, além da atenção básica, né, além de eletrocardiograma, consulta, fazendo os exames de média e já chegando na alta complexidade. Hoje a gente está com uma angiotomografia e eu tenho a felicidade de dizer que a gente tem o dom, né? O Papai do Céu colocou no nosso coração o dom de cuidar das pessoas, cuidar da nossa gente. E eu sou muito feliz por isso. Olha, com o currículo, escrever no currículo médico, a gente já é muito trabalho, já é uma profissão que não é fácil, principalmente falando da formação e afins. Além de ser médico, por que escolher ser político? Eu acho que eu dizer no meu primeiro mandato que eu não escolhi ser político, foi uma outorga. Considero que ser político hoje, né, política não é uma profissão. Eu encaro isso como missão, né? Não dá
quem tem inspiração de ser político e enriquecimento, a Lava Jato veio mostrar que não é bem assim. A Polícia Federal vai bater aí na porta. Então, a minha missão eu encarei, para quem conhece um pouco, eu nunca concorri a nada, né? Apesar de ter tido um irmão que foi prefeito em Curuçá entre 2005 e 2008, né? E eu fui secretário de saúde. Já naquela época, Curuçá não tinha nenhum médico, e a gente levou 15 médicos. E eu não tinha intenção nenhuma de ser político, né? Podia ter usado isso como trampolim político, mas não fiz porque não era essa a intenção, né? E a gente fez um trabalho, um bom trabalho, acho que um trabalho que até hoje, Curuçá, que é uma cidade que cresce, uma cidade que hoje próspera, mas nunca antes a gente viu um trabalho tão belo, bonito, e uma saúde próxima do nosso povo. Mas em 2014 começou um burburinho, né, para a gente vir deputado estadual. E eu não... Isso aí não era uma coisa pensada, né? Eu nunca pensei, não, você chegar a tal dia, tal época, não. Surgiu um convite. E esse convite foi dando certo, né? E tanto que o partido que eu vim, que era o meu ex-partido, o PSC, eu não conhecia nem a legenda, né? E nem a sigla, mas não tinha experiência nenhuma. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro deputado estadual que eu conheço que ganhou a eleição sem saber o que era coeficiente eleitoral. Não sabia o que era coeficiente eleitoral. E, de maneira assim, fiz uma campanha de maneira muito amadora e também um sacrifício muito grande, porque no meio da campanha, se a gente lembrar, 2014, a eleição ainda era de 90 dias, né? No dia 27/7, é uma data muito emblemática para mim, porque na época o meu número foi 2777, exatamente porque eu sou adventista do sétimo dia, e o partido me deu o 777. Bom, então no dia 27/7 eu sofri um acidente, né, de 2014, fiquei 30 dias hospitalizado, mas enquanto eu estava hospitalizado, teve o acidente do Eduardo Campos, lá em Santos, e hospitalizado a gente via tudo de televisão, né? E o cortejo fúnebre dos restos mortais dele me impressionou, né, porque eu tomava muita medicação, sonolência e tudo. Eu escutei a célebre frase do nosso hino: verás que o filho teu não foge à luta. Eu disse, sabe, isso aí é para mim. Eu não vou fugir essa luta, não, vou continuar. E eu continuei. E achavam que não ia dar certo. Mas eu acho que por obra de Deus estava... eu costumo dizer que Deus escolhe, né, e capacita. E a gente, na noite de apuração, acho que era dia 3 de outubro, salvo engano, eu estava na posição de 80 e, de repente, eu caí para 41. Eu fui a última cadeira em 2014. Eu fui deputado menos votado, com 12.952 votos. E a minha bandeira, até por uma questão da minha profissão, né, a minha missão maior, que é ser médico, sempre foi defender saúde pública. E eu tenho, assim, um engajamento, né, muito grande com isso. E a população cobrava, porque um médico que tinha projeção, sobretudo no interior,
né? E eu fazia ações voluntárias, as pessoas pediam, vá lá na minha vila, vá na minha cidade, vamos fazer, os amigos vinham. Então a gente sempre fazia, seja na região, seja em Curuçá. E depois do mandato a gente era muito mais cobrado, chegaram a dizer, agora tem que ter um consultório itinerante, né? E a gente enganjou nisso também, mas também fazendo políticas públicas junto à Assembleia, né? Através da Comissão de Saúde. Exatamente em 2017, quando eu fui eleito pelos colegas o presidente da Comissão de Saúde, eu costumo dizer assim que foi para mim, uma satisfação muito grande, né? E através do mandato da presidência eu fui procurado. Fui procurado, por exemplo, pela Associação Sorrisos Largos, que é uma associação de pais que reúne as crianças que têm fissura lábio-palatal. E até aquela altura, né, veja, 2017, nós não tínhamos nenhum serviço no Pará que cuidasse dessas crianças, fizesse o diagnóstico, tratamento e acompanhamento, né? Isso é uma cirurgia reparadora, né? E a maioria das crianças elas procuravam um TFD, tratamento fora de domicílio, para o Centrinho em Bauru. Nós não tínhamos isso aqui. E acho que para ser operadas aqui só judicializado, e quem operava era o Ofir Loyola, um hospital de câncer adulto, né? Difícil. E a gente se enganjou nisso, e através de uma sessão especial, juntando todos os órgãos envolvidos, a gente conseguiu criar essa política pública, fazer com que o governo pudesse se sensibilizar, e exatamente no hospital, que é uma referência, a maior referência de cuidados materno-infantil que a gente tem no Norte é a Santa Casa, o Hospital da Santa Casa do Pará, e ali foi criado um hospital, foi criado um serviço, né, de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos fissurados lábio-palatal no Pará. E isso assim me enche de orgulho. Se fosse só isso que a gente tivesse feito naquele mandato, eu tinha assim a satisfação de dizer assim, poxa, eu fiz, consegui algo assim que para mim é missão, né? Mas a gente fez muito. E eu costumo dizer que o Pará, a gente tem, principalmente depois do nosso governador Almir Gabriel, ele, visionário, fez a descentralização de saúde com tantos hospitais regionais. Foi ele que começou, né? Ana Júlia colocou alguns para funcionar, mas muitos começaram, foi uma ideia dele. E a gente tem investimento muito grande com esses hospitais, que a maioria funcionam por OS. Mas a gente tem problemas ainda, né, que decorrem exatamente de organização, protocolos que nós precisamos fazer. Sobretudo porque no Pará nós temos profissionais muito bem capacitados, profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que a gente poderia estar fazendo no SUS serviço de ponta, mas a gente precisa organizar, criar essa política pública, sobretudo de protocolos para isso. E essa é a minha causa, né? Como parlamentar, essa é a minha causa. Foi para isso que eu aceitei o desafio, né? E hoje eu defendo saúde pública, porque o Papai do Céu me deu esse dom de ser médico, dom de cuidar. E eu costumo dizer que no consultório a gente cuida de pessoas, né? Aquelas que conseguem chegar. E através do parlamento, através do mandato, a gente pode cuidar do povo, cuidar da nossa gente. Essa é a minha missão. O senhor falou mais cedo que o primeiro partido era o PSC, agora está em qual partido? Eu estou no União, cuja legenda é 44, União Brasil, né, que é a junção do DEM com o PSL.
a gente continua tendo uma população que escolhe o nome de um candidato, mas muitas vezes não entende a qual partido esse candidato pertence, não consegue julgar esse espectro político. Por que escolher esse partido? Na verdade, eu não acho que a casa do político, que é o partido dele, na maioria das vezes define, né, o que é que o político pensa, qual é o pensamento ideológico dele, né? Salvo alguns partidos de esquerda, realmente há uma definição. Então, para mim, a casa do político não define. Por exemplo, a gente aqui dizer assim, todo petista parece não é cristão. Então, há uma aversão do povo evangélico a petista. Para mim, isso não cabe, né? Se fazer ressalva com algumas ideias, ideologias do PT ou de esquerda, alguma coisa, mas normatizar as pessoas por serem do PT não é. Nem todo petista não é cristão ou anticristão, né? Então, a gente não precisa rotular as pessoas com isso. A escolha do meu partido agora foi uma escolha realmente que caiu naquilo que era a possibilidade, não só eleitoral, mas também de conveniência em cima daquilo que o meu eleitorado espera, né? Se eu fosse para um partido de esquerda, né, eu que tenho uma formação cristã, sou adventista, eu ia sofrer, o meu eleitorado não iria entender, né? Se eu fosse para um partido muito mais direita, eu também iria sofrer algumas retaliações por um público que também me segue, me acompanha. Então, eu fui para um partido que é um partido mais brando, digamos assim, mais centro, e que me oportunizou, né, de disputar a eleição de igual para igual. A escolha, a gente tem que ser muito realista, né? A escolha do partido não é sobretudo para quem vem para a reeleição, não é uma coisa quase sempre ideológica, eu vou seguir aquele partido. Não, não. É uma coisa muito mais de oportunidade eleitoral, comparar com quem você vai disputar dentro e fora do partido. E eu tenho certeza que União, a minha medida lá é bem Mas o senhor comparativa. entende, então, que o partido não é também mais um filtro para o eleitor preterir ou não um determinado candidato? De maneira nenhuma. Eu acho que é sim. O eleitor pode observar, né, sobretudo a ideologia do político, mas nem sempre aquele político que está naquele partido ele pode ser rotulado porque ele está no partido. Por exemplo, não voto em fulano porque ele é daquele partido e o partido é a favor do aborto. Então, a pessoa pode estar lá e ele não ser a favor do aborto, né? Eu não conheço partido, né, que seja a favor do aborto, exceto, né, alguns poucos partidos. Então, não estou dizendo aqui que a ideologia do político, ele não segue ideologia partidária. Segue, tem algumas, mas isso não na sua totalidade, na sua essência, né? Então, em geral, a casa do político define algo da ideologia dele, mas não toda. A gente não pode rotular que todo partido de esquerda, por exemplo, as pessoas não são cristãos. Hoje a gente vê uma guerra, né, muito grande, né, por essa questão de quem é de esquerda não ser cristão. Conheço muita gente que é de esquerda e é cristão. Conheço muita gente que é de direita e não é cristão. Então,
Isso não é uma regra, né? E eu não vejo todos os políticos escolherem partidos, né, pela sua linha ideológica, né? E eu vejo muitos, né, escolherem por uma oportunidade de continuarem e disputarem uma eleição de igual para igual. Mas e para o eleitor, né, e para o cidadão? Qual seria, então, um critério a mais para se identificar com um determinado candidato? Bom, eu acho que o eleitor ele precisa ter esse critério, né? Mas que esse critério ele não é absoluto. A gente não pode dizer que não, é aquilo e pronto. Eu não vejo assim. Vou dar um exemplo. Eu, Jacques, teria dificuldade de ir para o PSOL. Um exemplo. Teria dificuldade de ir para o PSOL, né? Mas isso não significa, para mim, necessariamente, que políticos do PSOL são pessoas que não merecem crédito. Conheço políticos do PSOL, mas a ideologia do partido não cabe, né? Não caberia a mim, né? Acho que a gente precisa ver as ideologias partidárias, né, e onde se encaixa. Agora, em geral, essa escolha partidária ela não se dá pela questão ideológica. E a população precisa perceber isso. E não ser, né, taxativa. Foi para lá é porque tem essa ideologia. Às vezes não é. Então vai uma coisa muito mais do próprio candidato, né, saber quem é o eleitorado dele. Eu não vejo que ideologia partidária, a ideologia do partido é algo que a população veja no seu todo, né? A gente precisa ver, para isso teria que saber qual é a ideologia toda, o que é que o partido pensa sobre aborto, que são temas, né, difíceis, taxação de imposto em igreja, por exemplo, vários temas. Então, a população não vê isso. Hoje a gente está vendo esquerda, direita, centro, né? Então, eu acompanho isso muito mais como uma opção de partido que não seja totalmente avesso, né, pelo que a população consegue enxergar com o candidato. Na verdade, também existe uma discussão, e aí, se a gente perguntar para qualquer cidadão, ele vai falar poucas legendas. Né? Você tem os partidos de base governista, situação e oposição normalmente, e muito se discute sobre a quantidade de partidos no país. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que a nossa democracia ela se tornou durante muito tempo um balcão de negócios. Ser dono de partido é um negócio. E acho que, de uma certa forma, mas eu acho que de um modo muito lento, está se revendo isso aí, tantas siglas partidárias, né? Mas a gente tem uma legislação aí que é a cláusula de barreira que tenta tirar aqueles partidos menores, né? E a gente ter aí as siglas partidárias que realmente sejam siglas mais robustas e que realmente definam as suas ideologias, o seu pensamento de condução democrática e condução também de gestão. Então,
eu acho que a gente parece ter uma condução para que esses partidos menores, que eram os partidos de negócios, tendem a sumir e a gente melhorar. Não sei se o sistema pluripartidário, que era o que nós tínhamos e ainda tem, merecia ter tantos partidos, ou se a gente poderia ter, como a gente já tem essa ideologia de imitar os norte-americanos, essa cultura, né, de ser 2 partidos. Não acho interessante também, mas eu acho que tantos partidos eram um balcão de negócios, né, que quase sempre quem chegava no executivo tinha que negociar cargos, órgãos para isso e muitas vezes prejudicando a gestão e trazendo, dificultando, sobretudo, o produto que aquele órgão, aquele cargo deveria trazer, que é o produto de servir ao povo. Candidato, de maneira geral, e aí eu lhe pergunto também, lhe faço a provocação, tanto como candidato como cidadão. O que hoje mais lhe incomoda na política brasileira? Na política, a gente precisa falar assim, a política, existem os 2 lados. O primeiro lado é a gente poder fazer política para chegar na gestão, é a arte. E a outra eu chamo de política de gestão, fazer a gestão. Bom, o que me incomoda muitas das vezes é a política de gestão, porque essa política ela não pode ser de conveniência a cada momento. Eu preciso ter uma linha a seguir, sempre uma linha a seguir. Vou dar um exemplo. Eu visitei já quase todos os municípios, mas eu fiz questão de visitar hospitais municipais. Nos 144 municípios? Nos 144 eu cheguei a visitar 80 hospitais. E é doloroso, é triste dizer. Os hospitais do Pará, sobretudo nas regiões mais longínquas, mais pobres, são pocilgas. Pocilgas. Falando isso aqui para ti, eu tenho um hospital assim que, poxa, Gurupá, o hospital mais longe que eu já fui. Difícil acesso para a gente chegar lá. Quantas horas daqui? De barco, acho que 24 horas. Barco de linha normal. Para eu chegar lá, e eu fui como a população vai, eu fui de barco, correndo muito. A vinda que foi de Gurupá para Breve, só aí foi praticamente 7 horas. De Breve para cá, de barco, correndo muito, mais 6 horas. Difícil. E aí, o que é que eu acho? Esses hospitais, a maioria deles foram criados, né, entre 85 e 95. 85 e 95. Certo? Então, foi alguns pós-SUS. E a gestão não pode virar as costas para isso. Não é possível que secretários e secretários, secretarias e secretarias de saúde, vendo a situação do povo e muitas das vezes de prefeituras que não têm condições de fazer um hospital, não promover isso. Encontrar hospitais que foram inaugurados por Aloysio Chaves, Jader Barbalho, Almir Gabriel. E aí se passou muito tempo em que foi feito hospitais regionais
equipamentos, um equipamento de saúde formidável, fantástico, mas eu não posso ter aquele hospital, como o Hospital de Castanhal, que é um hospital esplendoroso, né? E ter um hospital como o do Gurupá. Até porque o meu primeiro atendimento, o paciente precisa, a vida acontece lá na cidade. E em saúde eu preciso cuidar dos agravos ali, né? Para não piorar. E o que piorar é que ele vai para alta complexidade. Então, falando de saúde, por exemplo, há uma, quando eu falei de gestão, há uma má vontade, falta de visão de não cuidar disso. Impossível passar 20 anos e a gente não cuidar, não seriar, né, os hospitais para a gente poder cuidar e tratar a nossa gente. Então, essa é um desconforto que me traz, porque eu acho que isso não é falta de vontade pura, não é insensibilidade, é falta de visão, falta de alguém para mostrar acesso. Eu tenho a felicidade de ouvir do governador dizer assim, olha, a função do legislativo é fiscalizar. Mas nessa fiscalização, o Jacques, como presidente da Comissão de Saúde, tem sido colaborativo, né? Então, a gente precisa colaborar, né? E essa gestão ela precisa ser sensibilizada. E, para isso, sensibilizar, tem um velho ditado, né, que diz assim, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Alguém precisa ver hospitais, ver escolas. Nós temos no estado quase 1.000 escolas estaduais. E são outras pocilgas. Algumas têm que ser fechadas, né? Mas umas que precisam funcionar, elas precisam ser recuperadas muito rapidamente. Passou muito tempo sem cuidar. Isso me incomoda muito. O que incomoda, na verdade, é a não manutenção desses espaços. A falta de visão, de gestão em cuidar, né? Em cuidar disso é algo que me incomoda. Agora, o que me incomoda também na outra parte é a política eleitoreira, né? Que é o que muitas das vezes a gente não consegue abrir a mente da população para dizer assim, ó, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, tem muita gente que chega aí prometendo mudar da água para o vinho, mas que, na verdade, não sabe fazer isso ou só ludibriar, né? Isso aí é uma coisa de, digamos, de propaganda eleitoral. Cai quem quer. E na campanha a gente tem que revelar, tem que mostrar e tudo. Costumo dizer que a população precisa político diferente. E político diferente precisa fazer campanha diferente. As pessoas que têm vindo aqui, alguns comentários que a gente tem recebido também, enfim, todas as redes, as pessoas, na verdade, não sabem, inclusive, o que faz um deputado. Então, assim, existe promessas de vou fazer escola, vou fazer ponte, vou fazer estrada. O que faz um deputado, candidato? Vamos ser bem didáticos para a população, que inclusive como um filtro, né? Se tem um cara te prometendo uma coisa, esquece, já lima esse cara da tua lista porque ele está mentindo. É importantíssima a tua pergunta, e eu lembro que quando eu cheguei na LEP, todo mundo fazia cardiologista e deputado. Eu tenho uma vida toda na cardiologia em urgência cardiológica. E urgência cardiológica é algo assim que ou resolve ou morre. Tempo é vida, né? E me perguntavam isso. O que é mais fácil, ser
político é ser médico. Eu disse, olha, bem mais fácil ser médico. A gente tem treinamento, formação para isso. Eu costumo dizer que é que um deputado faz, né? Eu digo, olha, atender demandas. Né? A gente poderia dizer na prática isso. Na sua função, digamos, no Estado de direito, né? Os deputados e legisladores são fiscais, né? Do Executivo. Mas nessa fiscalização, a gente pode ser colaborativo. E aí a gente acaba sendo um elo entre o que a gente vê, sobretudo lá na base. Por exemplo, eu tenho uma base, Curuçá, né? Então, eu vejo demandas lá e a gente consegue ser elo. Dá um exemplo aqui, assim, bem prático. Em 2015, ia ser inaugurada uma escola diferenciada em Curuçá. Um equipamento muito bom, que já era para ser uma faculdade. E os professores estavam, de certa forma, chateados, porque seria mais uma escola de segundo grau. Né? E eles queriam poder levar para lá, receber lá cursos técnicos, cursos profissionalizantes e também até curso universitário. No dia da manifestação dos professores, eu estava lá, né? E aquilo me chocou bastante, me sensibilizou, e eu fui, né, com outros parlamentares, fui até as faculdades, o EPA e tudo, e hoje nós conseguimos, por exemplo, hoje Curuçá tem um curso de enfermagem, Curuçá tem um curso profissionalizante, então a gente vai trazendo isso. Mas aqui a gente não pode dizer assim, não, eu vou levar a escola, eu vou ouvir essa demanda e vou apresentar esse requerimento até o executivo, para que o executivo possa se sensibilizar, ver orçamento para isso, para a gente levar. Eu acho que isso é possível. Né? Agora, a gente pode criar políticas públicas. Né? Políticas públicas é algo que é muito importante. Política pública que hoje nós temos, que é o ambulatório dos fissurados na Santa Casa, é algo que a gente criou, que a gente foi junto, né, fazer. Então, não dá para pegar aqui e dizer, não, eu vou fazer tudo. Mentira. Por exemplo, uma limitação que nós temos muito grande, né, sobretudo os estaduais, é projeto de lei em que a gente mexe no orçamento do Estado. Dá um exemplo. O piso salarial da enfermagem eu vou mudar. Eu vou aprovar aqui no Pará. Mentira, não vai aprovar. Se o caboclo chegar fazendo essa promessa aí, tira não da dá, tua lista. Não dá. Isso é matéria primeiro federal. Né? Aqui não vai, porque é inconstitucional. E isso pode ser, no máximo, um projeto de indicação, dizendo assim, olha, governo, secretaria, aumenta o piso salarial, um projeto de indicação. Então, tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que não é da nossa ossada, como dizer, não é da nossa competência. Então, eu acho que com muito boa vontade e articulação, a gente pode, sim, levar benefícios, obras, né, recursos, né? Pode criar políticas públicas que são importantes também. Né? Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei ainda de fissurado, que os fissurados do lábio palatal precisam de recursos, porque tem muitos do Marajó, muitos, e o centro é aqui, né? O grande centro para tratamento é aqui. E esse tratamento ele começa desde a infância e muitos vão até 18, 22 anos. E isso precisa, os pais precisam vir acompanhar essas crianças e precisam de benefício para isso. Além das facilidades que a lei dá, que é o transporte facilitado. Então, e a gente fez aqui, criou para os fissurados, né, serem considerados deficientes físicos. Né? E muitos já adquiriram com isso benefícios junto ao INSS
e outros tenham já a facilidade de transporte. Então, a gente dá para fazer e ajudar muita coisa, né? A gente tem essa possibilidade de levar essas solicitações, essas necessidades, né, junto ao executivo, mas muito também do executivo fazer. Eu costumo dizer que o legislativo ele pode ser os olhos para ouvir, ele pode ser os olhos para ver, o ouvido para ouvir, a boca para falar, né? Mas as mãos para fazer e os pés para chegar, ela cabe ao executivo. A gente precisa, com isso, fazer uma articulação. Eu vou falar com o lado médico do Dr. Jacques. Melhor. E a gente vai falar sobre desinformação. Só que também faz parte, algo que tem atrapalhado muito a saúde, e a gente vai falar de saúde básica. O que o senhor entende e a quem interessa essa desinformação em relação que provoca hoje uma regressão no Brasil na questão das vacinas, por exemplo? Um país que sempre teve altíssimos índices na vacina e hoje a gente está com a população com medo de tomar vacina e achando que não tem que tomar vacina. Amigo, eu acho o seguinte, na verdade a gente precisa colocar na formação curricular informações básicas para a nossa população. Cuidar da saúde, o SUS, por exemplo, não é um plano de saúde. A principal função do SUS não é cuidar de doença, é promover saúde. Promover saúde significa fazer prevenção. E prevenção, você precisa educar. Educar, começa com educação. E isso eu preciso colocar lá na escola. A gente tem a ideia de colocar isso no currículo do Pará, formação básica em saúde. E para quem tem formação básica, né, de saúde, a gente sabe que viroses, doenças causadas por vírus, se trata com vacina. Isso é muito velho. Muito velho. Não tem outra. As drogas antivirais, elas são drogas para retardar o processo inflamatório ou de replicação do vírus. Mas elas não combatem a doença na coletividade. O que diminui vírus, né? E aí a pandemia mostrou isso, é vacina. A quem interessa isso, acho que no nosso Brasil, né, é uma questão, virou uma guerra ideológica eleitoral, né, para mim, porque eu vejo alguns médicos dizerem que não, a vacina não presta. Opa, pera lá. Seja qual vacina for. Seja a gente está falando de vacina como um todo aqui. Como toda. Como um todo. A gente precisa saber o seguinte. Primeiro, a gente, em medicina, considera o conceito risco-benefício. Toda vez que eu tenho um benefício superior ao risco, eu tenho que tentar, amigo. Né? Então vem um conceito de dizer, mas vacinas levaram muito tempo. Tem vacina que durou 15 anos para ser feita. É verdade. Mas se a gente considerar que de 2010 para cá, né, nós temos um avanço tecnológico, internet, né, com microscopia eletrônica computadorizada, o vírus foi visto. A proteína spike, ela foi vista. E ela era igual para todos os vírus. Todo mundo foi e fez. 2 tipos de vacina. Então, a vacina saiu muito mais rápido e ainda bem. Ainda bem que saiu. Então, a gente precisa ter esse entendimento técnico. Eu costumo dizer assim, você quer construir uma casa de alvenaria, você chama o pedreiro. Você quer construir a casa de madeira, você chama o carpinteiro. A gente vai discutir aquilo que eu não sou profissional habilitado? Não tem como.
Então, eu preciso desse entendimento, né? Para a gente discutir isso, nem cardiologia seria o ideal. Eu preciso tratar com médico sanitarista, com infectologista, né? Os virologistas. Eles sim. Então, eles seriam os especialistas para falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que quando você me pergunta a quem interessa, né, essa desinformação... Porque é dicotômico, né? Principalmente quando a gente está falando de político que deveria zelar pela população, deixar que essa desinformação se propague. Eu não sei, eu fico horrorizado de ver, eu já encontrei colegas médicos falando mal de vacina. Vou só te citar aqui. Durante a pandemia, em Capanema, eu fui o único cardiologista que fiquei na primeira leva, lá em 2020, em 2021. Fui o único cardiologista. E eu vi muita gente com miocardite, né, que é uma inflamação no coração que faz com que o coração perca a força e dilata, né? Eu vi muita gente não, mas eu vi assim, dentro dos pacientes que eu vi, digamos que eu fiz uns 20 ecos, eu peguei 2 pacientes com miocardite, pelo vírus. E a gente está falando de Covid. De Covid. Depois da vacina, não peguei nenhum paciente com miocardite pela vacina. Então, assim, o risco de miocardite pela vacina existe? Existe. Mas é muito mais problema do hospedeiro, ou seja, da pessoa, do que da vacina. Diferente do vírus. O vírus está causando problema em todo mundo, né? E aí ele causa aquele problema específico da miocardite no paciente. Então, assim, a desinformação ela foi uma arma. É uma guerra, na verdade. Ela foi uma arma para essa guerra ideológica e de política eleitoral, né? A coisa mais sensata, eu não sei disso, não. Quem trata disso é que vai nos dar a solução. Estados Unidos, por exemplo, não tem Ministério da Saúde. Saúde lá é toda particular. Que é que o Trump e a sua gestão fez. Chamaram um médico, o Anthony Fauci, um dos melhores infectologistas. E ele disse, se nada for feito, nós vamos perder 2,5 milhões de americanos. E se a gente for falar de Brasil, novamente o senhor citou aqui já o Amir Gabriel, a gente precisa, sim, ter muito orgulho do SUS, inclusive. Com certeza. A gente pode, sim, falar no sentido de saúde no Brasil. A gente pode ser exemplo para muita gente. Né? Com certeza. O SUS mostrou e revelou para o mundo, inclusive os Estados Unidos, o Obama já via isso, né? Que é algo muito necessário, o Sistema Único de Saúde. Porém, revelou para os gestores, né, aquilo que o povo já sente. O SUS é muito lindo, mas ele precisa de estrutura. Né? Há um exemplo para ti. Um hospital pela RDC 50, ele precisa ter hoje uma sala de estabilização adulta, uma sala de estabilização infantil, alguns equipamentos. Nós temos hospitais que estão sendo prontos, entregues sem isso. Né? Sem isso. Então, o SUS ele é muito bom, mas eu preciso ter estrutura mínima para ele. Por quê? Porque nos agravos de saúde, a primeira coisa que a gente precisa é que ninguém tenha doença. Como é que a gente faz para não ter doença? Como é que eu faço para não ter as doenças crônicas degenerativas? Aquela mudança de vida que a gente já sabe, né? Comer melhor, menos estresse, atividade física, luz solar, 8 remédios, né? Que é a prevenção. Mas isso aí, se a gente fizesse em longa escala, diminuía, mas muita gente, mesmo assim, escaparia disso. Mas isso é, às vezes, até utopia. Então, eu tenho hipertensão. Quer que eu tenha hipertensão? Beleza. O que a gente quer? Que essa hipertensão não agrave. Como é que hipertensão agrava? Problema no coração, infarto.
insuficiência cardíaca, um AVC, AVC isquêmico, aterosclerose. Então, a gente não quer que agrave. Essa é a outra fase da prevenção. Não deixar a hipertensão, né, ou as doenças crônicas degenerativas agravarem. E, para isso, eu preciso estruturar, eu preciso acompanhar. Porque se eu não acompanho isso, eu vou encher o grande centro, onde eu tenho alta complexidade. Um exemplo. A cirurgia mais procurada hoje na população são duas. Pedra na vesícula, né? E hérnia. Pedra na vesícula é pedra de colesterol. Nossa população está comendo muito colesterol. Não metaboliza tudo, vira pedra lá na vesícula. Se essa pedra não for retirada, tem gente que convive aí com diagnóstico, não é com sintoma. Diagnóstico por anos, 5 anos, nunca conseguiu se operar. Se uma pedra dessa cai no canal, ela pode levar a pancreatite, insuficiência hepática, um quadro desastroso. Então, eu tenho a doença, eu preciso tratar ela antes dela se complicar. Para isso, eu preciso estruturar, preciso facilitar o acesso da população. Você está falando uma palavra aqui que é estruturar. A gente pode botar, acrescentar outras, melhorar. A gente tem uma política e um pensamento de muitos gestores que, se não está dando certo, acaba, o que é uma bobagem. E principalmente falando de SUS, a gente precisa incentivar, a gente precisa melhorar. Então, algumas ideias precisam ser melhor lapidadas para funcionarem. É mais ou menos isso também. Com certeza. Por exemplo, a UPA era uma política pública interessante. As UPAs, né? Unidade de Pronto Atendimento, que precisavam ser melhoradas. Eu tenho uma UPA, eu preciso dar vazão à UPA. A UPA chama a urgência, para não piorar, eu preciso dar vazão. E não só na área de saúde, tantos conceitos, né? Conceitos de escola Bosque, né? Várias, a gente precisa melhorar. Não deu certo, não acaba. Não deu certo, vamos melhorar. Não dá certo 1, 2 vezes, mas daqui a pouco a gente consegue melhorar e melhora para todo mundo. Eu acho que aquilo que a gente mais precisa é investir, né? Tem muitas nações que são exemplo disso, é a educação. Educação a gente precisa investir de verdade, porque essa é a forma de conscientizar as pessoas, e quem não se fizer consciente ou não quiser enxergar, aí vai ter que sofrer as consequências e colocar. Tipo, tem muita gente ainda usando cigarro por não saber os problemas. E eu preciso conscientizar essa população. Tem muita gente que... nós temos um problema sério de saúde pública, que é acidente por moto. E adianta eu fazer só uma questão de lei proibindo moto, proibindo descarga aberta? Não, eu preciso educar isso, preciso criar essa cultura. Bom, são muitas coisas, candidato. A gente está falando de desinformação, a gente está falando de coisas de um país, de um estado que às vezes desanima, mas me remete a uma outra questão. Se a gente falou aqui já de má vontade, né? Parece que às vezes é má vontade do gestor. Então, eu posso me perguntar, na política, vale tudo, então? O cara que propaga essa desinformação que prejudica a população age como se valesse, né? Então, assim, usando esse exemplo, todas as coisas que a gente já falou aqui, o que o senhor pensa, né? Assim, Para vale mim, tudo? não. Para mim, eu sou totalmente contra. Não vale tudo. Impossível. Tem gente que diz assim, não, principalmente na política eleitoral, ou seja, na campanha, vale tudo. Para eu ganhar a eleição, vale tudo. Ser antiético, fake news, tudo, para mim, não. Tem um limite, né? Na gestão, para eu vou impor meu trabalho e massacrar o meu adversário, mostrar, não preciso acabar com patrimônios, né? Acabar com conceitos que são
muito bons. Como você disse, precisa ser melhorado. Então, não vale tudo. Agora, existe a prática do vale tudo por muitos grupos, sem dúvida. Isso, inclusive, é um problema, né? Porque se o antecessor fez uma coisa que era boa, quando eu entro, eu acabo com aquilo simplesmente pelo mero prazer de não dar crédito a esse antecessor. Isso é um problema grave, mas que eu acho que órgãos fiscalizadores, né, como os ministérios públicos, os tribunais, precisavam ser mais atentos, né, para coibir certas práticas, né, e a gente poder melhorar a nossa chamada democracia, né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso. E aí tem duas formas de rever isso. Primeiro é educação, né? Educação de quem vê, de quem assiste isso, fazer essa conscientização e criar essa cultura. A outra é coibir, né? Segurar certas práticas. Então, a gente precisa atuar, né, nessas duas linhas. Democracia é essa, inclusive, que também precisa ser melhorada. Na nossa tão recente democracia, as pessoas acham, olha, não está dando certo, vamos acabar com a democracia, que alguns pensam que é o caminho. Mais triste de se ver, né? E aí a gente vê algumas democracias que, não, eu penso assim, eu acho que eu estou certo e acaba impondo isso, né? Eu acho que essa imposição, sobretudo ideológica, ela não precisa ser feita dessa maneira, ela precisa ser mostrada, comparada, né? Por exemplo, legalização de drogas, né? Não, eu penso isso, quem não pensa... Não, vamos comparar. Vamos comparar aí como está a Holanda hoje, né, com o que a gente quer. Né? Então, a gente precisa fazer esse comparativo aí para que a gente possa dar uma resposta. Mas o que a gente não pode fazer também é fechar os olhos. A Cracolândia em São Paulo pode chegar em Belém. A gente precisa estar atento para isso. E nem tudo que funciona em outro lugar funciona aqui também. A gente tem especificidades locais que precisam sempre ser levadas em consideração. Com certeza. Se funciona ou dá certo lá, pode dar certo aqui, pode dar errado aqui, e o contrário também. Com certeza. A gente precisa fazer essas considerações culturais e muito próprias da nossa cultura, do que a gente é, né? E principalmente por estarmos na Amazônia. Né? Tem uma coisa na sua fala, já caminhando para o final da nossa conversa, que é falando, olha, eu estou aqui, eu não sou executivo. E hoje a gente começa a ter uma fala de interrupção das casas. Né? A gente, exatamente quando o senhor está chegando aqui dizendo assim, não, ao contrário, eu preciso que as casas funcionem, interajam para que a gente possa ter um andamento, uma evolução social. O que é exatamente esse movimento? Eu acho que aquela célebre frase que os poderes precisam funcionar em harmonia, né? A gente precisa ver, todo mundo vê um problema e encontrar junto uma solução. Junto uma solução. Nós temos N problemas no Pará. Um problema que, para mim, é assim, gritante a população. Ninguém entende no Pará que nós somos um estado produtor de energia elétrica e nós temos uma das maiores contas. Né? Esse é uma. Outra. O Pará, principalmente o sul do Pará, produz muita soja. E nos falta muito emprego em todo o Pará, sobretudo aqui para cima. A gente não tinha que pegar um pouquinho dessa soja e fazer a verticalização? Né? Precisa fazer isso. A vida ela é feita de educação, saúde e oportunidade de trabalho e renda. Já é uma coisa que tem que acabar, né? Essa colonização interna, inclusive, né? que é exploratória, principalmente, já pode parar essa questão aqui. O Pará é um dos estados que precisa começar a ser revisto
E isso tem a ver com a nossa classe política também, Com que certeza. que não defende como deveria esse Estado. Com certeza. Mineração, para mim, fazer mineração do jeito que a gente faz, eu conheço o Rio Xingu e o Rio Fresco. O Rio Fresco é um rio morto. Por uma atividade mineradora triste, né? E que morreu. É um rio que virou leitoso, né? E que parece não pode mais ser feito nada. Eu não costumo dizer que eu não tenho problema nenhum com mineração. Explora o solo, mas não mata ninguém, nem o rio, nem a floresta, né? Explora, devolve para lá, e tudo bonitinho, sem problema nenhum. Se não for assim, não vale a pena. Só deixar o buraco não interessa para a gente, né? Candidato, eu queria de verdade agradecer em meu nome, em nome da equipe. O senhor está em campanha, então dedicar um tempo para vir aqui com a gente, né, de verdade. Essa é mais uma oportunidade. Precisa agradecer, mas a gente precisa agradecer a quem não entenda dessa forma. E eu queria que o senhor fizesse já suas considerações finais, por favor. Esse período que a gente está vivendo de 45 dias, aliás, a campanha de 45 dias não cabe no Pará, porque nós estamos na Amazônia mais povoada, mas nós estamos no Brasil, a gente tem que respeitar, mas é muito difícil fazer campanha. A gente precisa considerar que nós estamos vivendo o ápice da nossa democracia e que essa democracia ela precisa colocar os seus aparelhos públicos para tratar do cidadão comum, para cuidar do cidadão comum, para devolver ao cidadão o que a gente precisa, o produto dessa democracia. E a população e os políticos precisam saber que nós somos servidores públicos, os maiores. O maior servidor público que esse Estado tem é o seu governador. E nós estamos aqui exatamente nessa missão de servir ao nosso povo. E eu tenho certeza que tem muitos que usam do poder público para se servir. E quando deveria ser o contrário, a gente precisa servir ao público. Quando a gente serve ao público, gera trabalho, gera riqueza para todo mundo de maneira igual. E eu quero aqui me colocar à disposição de continuar nesta luta, né? Nós temos deputados que falam de emprego e renda, de infraestrutura, e precisa de um deputado que precisa falar aqui no Pará de saúde. Eu tenho feito isso pelo segundo mandato. A velocidade da necessidade que o povo precisa, ela teria que ser mais rápida, mas a burocracia e as questões, e até aquilo que a gente não contava com algumas variantes, como foi a pandemia, que muito nos atrasou. Mas eu tenho certeza que a gente precisa continuar cuidando do nosso povo. E cuidar significa dar a nossa parcela de contribuição para que políticas na saúde pública sejam feitas e que a nossa população possa receber o cuidado que ela precisa. Costumo dizer que a população precisa e gosta de asfalto, muito, mas quando o nosso povo está doente, ele não se deita no asfalto, ele precisa ir para uma unidade básica de saúde que tenha um mínimo. Ele precisa de um hospital municipal que tenha um mínimo para ele não complicar. E quando complicar, ele precisa de um hospital regional bem estruturado. E eu vejo isso hoje, hospitais regionais que até estão bem arrumados, mas a gente precisa fazer muito pela saúde básica, principalmente na municipal. E eu estou à disposição da gente poder fazer esse elo, de transformar essa necessidade que a gente conhece, vê, por isso se sensibiliza no conjunto dos gestores, a gente poder dar solução, né, para que a nossa população possa ter esse ganho que é imprescindível. A pandemia revelou o que a gente já sabia. Os verdadeiros heróis se revelam na
guerra. E a pandemia, que foi uma guerra, revelou que os profissionais de saúde são heróis. A pauta da saúde é algo que a gente precisa muito, é muito necessário a gente rever, cuidar, porque isso significa manter vida e saúde de qualidade. Obrigado, deputado. Bom, esse foi o Dr. Jacques e eu espero que nós tenhamos apresentado, que você tenha conhecido um pouco mais, entendido os interesses do candidato, as propostas do candidato. Tem a ver com você? Não tem? Indica para um amigo. Marca na rede social, marca no YouTube. Marca o sininho para receber a notificação. Segunda-feira tem mais candidato por aqui. Pode parar de hoje, fica por aqui. Obrigado. E até segunda. Obrigado, candidato. Obrigado.